obscuro. Olá, meu amigo. Espero que essa te encontre bem e em paz, e a toda a sua família, e a todos do canal Território Obscuro. É com satisfação que venho até você te repassar um relato, mandado com todo carinho por um amigo de trabalho. O relato foi me contado pelo Jean, e tudo aconteceu com seu avô paterno, na década de 40, no interior do estado de São Paulo. O seu avô na época tinha 17 anos e se chamava Agualberto. Desde cedo já trabalhava para ajudar seu pai e sua família. Seu Agualberto trabalhava de peão numa fazenda. Apesar da pouca idade, era excelente no trabalho e muito responsável. Essa fazenda era de gente grande, e quando digo grande, de gente rica, com parentes na política e até na polícia como delegados. A fazenda era muito grande, com muitas cabeças de gado, os quais eram negociados com grande frequência. Havia muitas matrizes e touros, que eram muito bem cuidados e valiosos. Tudo por lá era muito bem vigiado, cuidado e comandado pelo próprio patrão, o seu Caetano, que não era um homem bom não, mas correto e muito exigente. E quando alguma coisa não saía ao seu contento, ele ficava muito bravo e nervoso com seus empregados. A vida lá começava muito cedo e com muitas obrigações, e um trabalho árduo. Às vezes acontecia de sumir uma cabeça de gado, principalmente bezerros. Às vezes até mesmo novilhos. Às vezes atacados por algum animal, pois nessa época ainda era bastante comum se avistar gatos do mato, sussuarana e onças nas matas fechadas de São Paulo, e principalmente nas fazendas do interior. Quando isso acontecia, o seu Caetano ficava muito irritado. Mas quem não gostava nada e cobrava muito era o capataz, seu Timóteo, que era muito exigente, duro e mãos de ferro com os empregados e a peãozada. A vida não era muito fácil não, mas era o que tinha e precisava ser feito para ganhar a vida naquela época. O meu avô, o seu Agualberto, trabalhava junto com os filhos do capataz, que também não eram flor que se cheirasse não. Se chamavam Ângelo e Abel. Faziam e seguiam às riscas os mandos do pai e cumpriam suas maldades. Eram fiéis ao pai, e tudo e todos tinham que tomar cuidado com eles, pois eram olhos, ouvidos e boca do pai que era capataz. Se algum peão tivesse problemas com o capataz, tinha que, além de enfrentar ele, também os seus filhos, o Ângelo e o Abel. Mesmo se eles estivessem errados, eles se apoiavam. O meu avô, além de ter o capataz para cumprir as ordens, tinha também que cumprir as ordens dos filhos, que queriam dominar a todos por ali. A vida corria, como todos os dias, iguais. Nessa época a fazenda estava cheia de cabeças de gados e bezerro, mas 2 novilhos que nasceram fortes e se destacavam dos demais eram inseparáveis e gostavam de fugir e dar umas voltas além dos limites da fazenda. Mas sempre eram laçados e trazidos de volta. Bom, eles eram o prenúncio de uma nova e boa linhagem, depois de muitas cruzas, e eram os meninos dos olhos do patrão. Na cidade, a qual prefiro não dizer o nome naquela época, chegou um grande grupo de ciganos, que passaram pelo centro da cidade, onde as mulheres liam as mãos dos moradores em troca de corte de tecido, dinheiro ou alimento. E os homens ofereciam seus trabalhos braçais. Mas infelizmente, essas pessoas eram alvos de muito preconceito e racismo, porque se diziam que eles não prestavam, roubavam crianças, roubavam as pessoas e que eram ladrões.
Onde eles chegavam, eles não eram bem recebidos não. As lojas ou armazéns não gostavam que eles entrassem. Logo, todo mundo já sabia da chegada deles. Era muita fofoca, bobagens, fuxico. Bom, surgiram todos os tipos de coisa. Um grupo de homens passou pela fazenda atrás de trabalho. O capataz não quis ficar com nenhum deles. Porém, por causa do trabalho e uma comitiva que teria que sair levando várias cabeças de gato, então, a mando do patrão, o seu Caetano, 7 homens ciganos foram contratados. Entre eles, 2 irmãos, homens grandes, fortes, que trabalhavam muito bem. O patrão mandou o capataz, o seu Timóteo e seus 2 filhos vigiar os homens todo o tempo. O trabalho deles era limpar os currais, dar comida ao gado, cortar capim, consertar cercas, trocar as ferraduras dos cavalos, todo o serviço braçal, e sempre era vigiado. Ao final da empreitada, depois de dias, eles mostraram que trabalhavam muito bem, e o patrão ficou com 3 dos homens, entre eles os 2 irmãos, que eram ágeis e muito fortes. Se chamavam Tamas e Nicolau. Tamas era o mais novo, rapaz muito forte, trabalhador que fazia um bom trabalho e que não deixava a desejar a ninguém. Logo, o meu avô fez amizade com os irmãos. Apesar das falas maldosas de alguns peões por puro preconceito, mas ele não ligava. Os irmãos ciganos eram trabalhadores, sábios e tinham muito conhecimentos. O que chamou a atenção de muitos e também atraiu a inveja foi a filha do patrão, uma moça muito bonita e simples que se chamava Olívia. Ela logo fez amizade também com os irmãos ciganos e demonstrou especial carinho por Tamas, que com seus conhecimentos conseguiu amansar um cavalo muito arisco que Olívia tinha ganho do pai e não conseguia montar. E com a ajuda de Tamas ela conseguiu o que vários peões tentaram e não tiveram sucesso. Ali nasceu uma profunda amizade que poderia evoluir para algo mais entre Tamas e Olívia. Também ali nasceu ranço, inveja, despeito e ciúme de muitos. Porém, um dos filhos do capataz não conseguia esconder sua inveja e despeito, trazendo problemas aos irmãos ciganos. Ângelo, apesar do nome, não era bom, e era muito claro que também tinha afeições pela bonita Olívia. Ângelo implicava com Tamas e tentava colocar defeito em tudo que ele fazia, mas seu trabalho era bom e não tinha como negar. Ângelo e seu pai Timóteo chegaram a proibir a peãozada a dirigir a palavra aos ciganos e principalmente aos irmãos. O capataz chegou a proibir Tamas de falar com Olívia, e o que o rapaz tentou, mas não conseguiu, pois a moça o procurava sempre. Ângelo, que já estava com ciúmes, ficou ainda mais com dor no cotovelo quando foi se oferecer para andar a cavalo pela fazenda com a Olívia, e a moça preferiu a companhia de Tamas. Seu Timóteo, o capataz, disse que Tamas não podia andar a cavalo com ela, pois era cigano e empregado, e estava lá somente para trabalhar. Disse à moça que ela poderia escolher ou Ângelo ou Abel para acompanhar ela. Porém a moça disse que se Tamas não pudesse ir, então ela iria sozinha mesmo. E aquilo causou um mal-estar e uma ofensa muito grande aos filhos do capataz. Eles foram preteridos por um cigano. Então, depois desse dia, Tamas começou a sofrer provocações e perseguições, principalmente de Ângelo. Abel não era tão ruim, porém, para agradar ao pai e o irmão, sempre seguia os mesmos caminhos. O capataz chegou a procurar o patrão e falar mal do cigano, dizendo que os peões e empregados falavam mal da amizade do cigano com a filha dele. O patrão proibiu a filha de cavalgar com o cigano,
Porém, ela não obedeceu. E como era a única filha mulher, seu pai fazia todas as suas vontades e caprichos. O que enlouqueceu Ângelo, que chegou até fazer ameaças de morte ao cigano Tamas, que nem de longe tinha receio ou medo de Ângelo e do seu pai. Nicolai, o irmão mais velho, dava conselhos, que não adiantava em nada. A amizade e o aparente carinho entre Olivia e Tamas aumentava, e também os problemas entre o capataz e os seus filhos. Inúmeras coisas mentirosas foram ditas contra os ciganos, que eles roubavam, que eram feiticeiros e que eram até assassinos. Muitas mentiras foram lançadas contra eles, porém nada provado. Na verdade, Tamas, Nicolai e os outros ciganos eram exímios trabalhadores. Apesar de tudo, o patrão não tinha jeito de mandar eles embora. E depois que o cavalo de estimação do patrão muito adoeceu e várias coisas foram feitas sem resultado e o animal somente piorava, Tamas e seu irmão Nicolai pediram a licença do patrão para curar o cavalo. O capataz e o seu filho Ângelo tentaram impedir, mas como o animal já nem levantava mais, então não tinha o que se perder. O patrão autorizou que os irmãos fizessem algo, e com seus conhecimentos milenares de ervas e remédios, cuidaram do cavalo, que em poucos dias se levantou e voltou a pastar. Aquilo fez com que o patrão olhasse com bons olhos e admiração aos irmãos ciganos. Porém, causou uma inveja danada e um ódio mortal em Ângelo e seu pai. O meu avô, o seu Agualberto, apesar de jovem, não era bobo não, e avisou ao seu amigo Nicolai que era para tomar cuidado com o Ângelo e o capataz, pois já tinha ouvido conversa entre eles de matarem os ciganos sujos para terem paz de novo na fazenda. Nicolai avisava tudo ao irmão Tamas, que não acreditava que chegaria a tanto. Porém, o coração dos outros é terra que ninguém pisa, e o que se segue daqui em diante, o meu avô sempre teve certeza que foi obra e maldade de Ângelo e de seu pai, o capataz. Os novilhos, que eram a menina dos olhos do patrão e que sempre fugiam juntos e logo eram capturados de novo pelos peões, desapareceram de vez. Várias buscas foram feitas e nada. Até nas fazendas e sítios vizinhos foram vasculhados. Porém, Ângelo e o seu pai eram confiantes em dizer numa só voz que os novilhos de ouro, assim que eles eram chamados, tinham sido roubados. Bom, todos procuraram muito, incluindo o meu avô, durante dias, mas sem sucesso nenhum. Até que num dia, Ângelo, depois de vir da cidade, chega com a notícia de que ouviu dizer que os novilhos tinham sido roubados pelos ciganos que viviam no acampamento e já deveriam ter sido mortos e comidos. Aquilo deixou o patrão furioso. Porém, o capataz pediu calma e deu a ideia de pedir ao patrão para mandar o seu primo, o delegado, ir investigar o caso. Porque se fosse verdade, então era roubo. E se fosse roubo, era com a ajuda dos ciganos que trabalhavam lá na fazenda. Estavam ajudando a roubar o gado. O patrão ouviu e atendeu a ideia do capataz e pediu segredo para ninguém contar aos irmãos. Iria tirar a história limpo. O seu primo, um delegado bem importante na época na cidade, mandou diligência ao acampamento cigano. E chegando lá, viu que eles tinham sim uma boa quantidade de carne sendo assado em fogueira e salgada também. Porém, os mesmos avisaram que tinham ganhado aquela carne de um fazendeiro, o qual se chamava Fidélio. O delegado foi conferir a história e o homem negou, dizendo que não havia dado nada e também estava doente, e quem tomava conta da fazenda era seu filho, esse qual era muito amigo de Ângelo, e também negou ter dado carne aos ciganos. Todos os ciganos juraram a história
e falaram que era verdade, que eles receberam um boi já abatido em nome do tal fazendeiro. Em uma busca feita pela região, se encontrou a cabeça decepada de um dos novilhos. Então o delegado prendeu vários ciganos usando violência e muita brutalidade. Depois um peão de uma fazenda foi à delegacia, dizendo que viu quem roubou os novilhos e matou, e descreveu os irmãos Tamas e Nicolai. Então os outros ciganos foram soltos e os irmãos presos. Porém, os irmãos não poderiam ter cometido o crime, pois estavam na lida e ficavam lá até o final do dia. Mas ambos foram presos mesmo assim. Tamas e Nicolai já saíram das fazendas sofrendo várias agressões físicas e arrastados pelos soldados como animais. Apesar de várias coisas mostrar que os irmãos ciganos eram inocentes, de nada adiantou. Continuaram presos e depois de alguns dias, Nicolai foi solto, machucado, mas Tamas continuou preso. Acusações e acusadores desconhecidos apareceram, dizendo que Tamas havia roubado e até faltado com respeito com as filhas de um homem, tentando abusar das moças. Porém nada foi provado, pois os irmãos trabalhavam todos os dias, antes do amanhecer até o começo da noite. Viviam em comunidade no acampamento onde tinham várias testemunhas, de sua boa índole e caráter. Porém, eram ciganos e ninguém, e nem mesmo a polícia, os consideravam. A mãe dos irmãos foi até a fazenda pedir ao patrão ajuda, mas foi expulsa de lá pelo capataz como um cão. A moça, Olívia, filha do patrão, também pediu, mas foi em vão, e sua tristeza era visível, e nem de cavalo ela andava mais. Um clima ruim entre os moradores da cidade e o povo cigano se instalou. E depois de alguns dias da prisão de Tamas, um sitiante apareceu na porteira da fazenda, e quem atendeu foi o meu avô, o Agualberto. O homem trazia com ele um dos novilhos de ouro, que diz ter encontrado o animal amarrado por uma corda pelo pescoço, numa mata próximo ao seu sítio, e que pela marca sabia que era gado da fazenda do seu Caetano. O homem contou ao meu avô que tinha visto dia antes, no meio de uma tarde, 2 homens passando pela estrada com os novilhos. Também disse que não eram ciganos não, eram gente normal, assim falava o homem. O meu avô chamou o capataz, que veio falar com o homem, e logo o mandou embora, não o deixando falar com o patrão. Logo depois, o meu avô ouviu os comentários entre os peões da fazenda, de que tinham encontrado o novilho e que tinham visto os ciganos soltando ele no mato, para salvar o corpo do imundo do Tamas, pois era assim que eles se referiam ao povo cigano. Quando meu avô ouviu aquilo, desmentiu os peões falando que o sitiante tinha falado diretamente com ele. Meu avô foi ameaçado por Ângela, dizendo que em boca fechada não entrava mosquito, e de quem falava demais podia acordar com a boca cheia de formiga. Então, por receio, o meu avô se calou, pois ele era sozinho ali, naquele lugar, e não podia confiar ou contar com ninguém, a não ser ele mesmo. Ali ficava certo de que uma trama e maldade tinha sido armada contra o jovem Tamas e seu irmão Nicolai. Depois de dias de idas e vindas do povo cigano na delegacia, Tamas foi libertado, porém muito machucado, magro, abatido. O rapaz foi liberado pela polícia, mas não teve forças para andar e caiu ali mesmo na porta da delegacia, segundo quem viu a situação. Os soldados a mando do delegado pegaram Tamas e o colocaram dentro de uma viatura e o levaram embora. Porém, Tamas foi encontrado jogado no meio do mato numa estrada. Um homem passando de charrete viu o rapaz e por pena o ajudou, tentando levantar ele. Porém o rapaz não tinha mais forças para ficar de pé. Estava com ferimentos por todo o corpo. Então o homem buscou ajuda no acampamento cigano, e vários homens foram no local ajudar Tamas.
Ele havia sofrido espancamento e torturas nas mãos dos soldados a mando do delegado. O jovem estava muito ferido e desfigurado. Seu povo foi à delegacia cobrar explicações. Porém, o delegado disse que Tamas havia brigado com outros presos e tinha apanhado deles, sendo que no momento havia só 4 homens presos, um bêbado, 2 velhos e um rapaz jovem acusado de roubar comida. Pessoas que não ofereciam perigo e não teriam como agredir de tal maneira um homem forte como Tamas. Ele era muito debilitado, foi cuidado por seu povo, porém apresentou grande piora, sendo levado ao hospital e ficando internado. Porém, Tamas, 3 dias depois de sua libertação, morreu, trazendo dor e muito sofrimento à sua família e ao seu povo. Segundo os médicos, ele teve hemorragia e várias costelas quebradas, pulmão perfurado. Aquilo causou uma grande revolta nos ciganos. Porém, nada foi feito. Como iriam cobrar a justiça de um rico fazendeiro e de um delegado covarde e parente do mandante do crime? A notícia da morte de Tamas trouxe um farto sorriso ao Ângelo e seu pai. Somente Abel, segundo meu avô, ficou triste e cabisbaixo com a notícia. O patrão dizia, em boca larga e aos gritos: quem rouba de mim deve a Deus, mas paga pro demônio. Cigano ladrão tem que morrer. Está sendo castigado aquele ladrão. Olívia, a filha do patrão, ficou tão triste com a notícia que caiu de cama e ficou muito doente. A mãe de Tamas e Nicolai apareceu na porteira da fazenda chorando e em muito desespero. O capataz a tocou, mas ela disse que queria falar com o mandante da morte de seu filho. Vários ciganos foram lá junto com a mulher, gritavam e chamavam seu Caetano de assassino. Então seu Caetano mandou os peões ficarem na porteira, todos com armas e espingardas nas mãos, e se algum cigano tentasse entrar nas suas terras, era para atirar. Porém, a sua maldade foi além, e seu Caetano mandou o Ângelo levar um dinheiro para a mãe e irmão de Tamas, para que eles fossem embora dali, e mandou o Ângelo dizer à mãe de Tamas que seu patrão estava pagando um dinheiro pela vida do cigano. Ali naquele momento, seu Caetano cometeu o mais grave erro da sua vida, e assinou ali a sua sentença de morte e destruição da sua vida miserável. Dias após todos esses acontecimentos tão tristes, durante uma noite, um peão da fazenda entrou assustado no galpão onde ficava a peonada toda, dizendo que tinha visto uma coisa muito feia na porteira, que estavam fazendo feitiçaria em frente à fazenda. Então alguns homens foram lá fora, inclusive o meu avô, e chegando lá no meio da escuridão, viram algo tenebroso. A mulher, mãe de Tamas, estava lá, e junto dela outra mulher mais velha, com longos cabelos brancos. Essa mulher estava toda torta, braços, pernas, cabeças, e os olhos se viam somente a parte branca. Parecia possuída pelo próprio demônio. Falava coisas estranhas, gemia e dava gritos. Desenhava com as mãos coisas no ar, e de sua boca saía uma espuma branca. Todos que viram ficaram assustados. Ela apontava os longos dedos tortos para cada um ali na porteira e falava coisas, talvez na língua cigana. Não se dava para entender nada. O capataz foi chamado por seu fiel puxa-saco, o peão Osvaldo, que chegando lá também pouco fez. Havia velas no chão de todas as cores. O capataz gritou, mandando eles ir embora. Porém, quando a mulher de cabelo branco olhou em sua direção, ele se calou e visivelmente ficou assustado e pediu para os peões se afastarem dali para não pegar nada de mal. Depois que tudo terminou, a mulher velha cuspiu na porteira. A mãe de Tamas, que eu nunca soube o nome, e seu irmão Nicolai e outras pessoas fizeram o mesmo
cuspiram na porteira e foram embora. Ao sair lá fora, todos puderam ver o que tinha sido feito. Um ritual macabro. Havia velas pretas, roxas, vermelhas e diversas cabeças de porcos cortadas em volta de um pequeno caixão preto. E dentro desse caixão havia muito sangue. Um sangue vivo e fresco. Todos ficaram chocados. Então o capataz mandou os peões tirarem aquilo da porteira, para o patrão não ver. Porém, ninguém quis colocar as mãos por medo. Mas o peão Osvaldo e seus puxa-sacos disseram que não tinha medo e que aquilo era ignorância. Osvaldo pegou e chutou as coisas, quebrando as velas e chutando as cabeças dos porcos decepadas para longe. Eu acredito que ele pagou um preço alto demais por sua falta de respeito e orgulho. Apesar do meu avô e quase ninguém gostar desse tal Osvaldo, seu fim foi triste por demais. Aquele caixão com sangue dentro foi arrastado para longe da porteira e foi quebrado. Dentro dele tinha muitas coisas que ninguém sabia o que era ao certo. O capataz no dia seguinte contou ao patrão, que mandou seu parente delegado mandar os ciganos embora da cidade, ameaçando prender todos. Porém, depois daquela noite, nada mais foi normal naquele lugar. A moça, Olívia, filha do patrão, sumida e sempre doente, muito triste. O Osvaldo, peão puxa-saco, do nada ficou doente. Um pé dele inchou e ele andava mancando muito. Depois a sua perna toda inchou, causando muita dor. E ele não podia nem trabalhar. Alguns diziam que era um gota, outro erisipela, mas a perna do peão Osvaldo inchou tanto que chegou a abrir, vazar sangue, muito líquido. Ele foi internado na Santa Casa, teve uma pequena melhora e saiu do hospital. Porém depois a sua perna inchou ainda mais e ficou preta, como eu jamais tinha visto, dizia o meu avô. Todos falavam que aquilo era castigo porque ele chutou a feitiçaria cigana. E apesar de ninguém falar nada, todos concordavam com isso. O fato foi que Osvaldo acabou tendo complicações com a perna. Por medo, não ia mais ao hospital e enrolava panos na perna, que exalava um cheiro de podre. E por insistência do capataz, foi levado à Santa Casa, onde a sua perna foi amputada. Mas a infecção já tinha tomado conta de tudo. E das 2 semanas depois, o peão Osvaldo morreu. Alguns dias após a morte do peão, estávamos todos na lida e Ângelo estava apartando algumas cabeças de gado para a venda, quando um acidente ocorreu com ele. Em segundos, sem que ninguém, nem seu pai ou irmão pudessem ajudar, o seu cavalo, que era muito manso e obediente, chamado de Comandante, do nada começou a escoiciar e pular, chegando a cair de costas em cima do Ângelo, que ficou preso com o pé no estribo. O Comandante começou a dar pinotes, correndo de um lado para o outro, arrastando o Ângelo, e por várias vezes pisoteando o peito e a cabeça dele. Todos tentaram pegar as rédeas do Comandante, mas não conseguiam, e todos nós vimos que numa pisoteada a cabeça de Ângelo se quebrou, pois espirrava sangue para todo lugar. No desespero, seu pai, capataz, deu um tiro na cabeça do Comandante, que caiu em cima do corpo do Ângelo. Nós conseguimos tirar o corpo de Ângelo debaixo do Comandante, mas ele estava destruído, deformado. Tentava respirar e parece que não conseguia, e saía muito sangue da sua cabeça. Foi uma coisa terrível. O meu avô disse que foi a primeira vez que via alguém morrer na sua frente, e nunca se esqueceu dos gritos do capataz e do seu filho Abel. Pegaram o Ângelo, colocaram seu corpo numa caminhonete e enrolaram ele com um cobertor. Mas até chegarem no hospital, o cobertor já estava até encharcado de sangue, e Ângelo não se mexia mais e não espirrava mais sangue de sua cabeça. Foi um dia horrível, mas a gente não sabia que outros dias horríveis ainda estavam para vir na vida de todos nós, ou por castigo, merecimento, ou pelas bruxarias.
Aquela morte do filho do capataz acabou com ele, pois Ângelo era o seu filho predileto, e ele não escondia isso. Seu Timóteo ficou perturbado e com muita revolta. Ficou largado, começou a beber. Deixou aos poucos de ser o homem duro e mãos de ferro, dando lugar a um homem apático, triste e que às vezes ficava muito tempo olhando para o nada. Segundo meu avô, o seu filho Abel estava fazendo tudo em seu lugar, cumprindo com as obrigações dele e do pai. Um dia Abel, conversando com seu pai, ouve dele o seguinte: "Me teria doído menos se fosse você que tivesse morrido, não o seu irmão, pois ele era o meu braço direito e esquerdo e fazia as coisas que eu queria sem eu ter que mandar." O capataz falou isso perto dos peões. Seu filho Abel abaixou a cabeça e saiu andando, e poucos dias depois foi embora da fazenda, o que causou muita tristeza e revolta na mulher do capataz, que quase foi embora também, deixando o trapo velho que se tornou o seu Timóteo. Com a aproximação do aniversário do patrão, seu Caetano, se resolveu fazer um grande churrasco para trazer animação e alegria. Teria dança, música, fogueira e muita gente, segundo meu avô contava. Eles cavavam buracos no chão, onde enchiam de lenha para assar as carnes do churrasco. Era festa de encher de convidados e com muita fartura. Foram mortos um boi, 5 leitões, várias galinhas. O patrão gostava de agradar e mostrar seu poder. Delegado e gente rica e outros fazendeiros vieram à festa, e ela foi até quase o amanhecer. No dia seguinte, todos estavam na lida e desfazendo as arrumações da grande festa, e muitos ocupados. Seu Caetano, além da bela Olívia, a filha mais velha, tinha um lindo menino de 6 anos. O menino caçula, com o nome aqui que vou chamar de Bernardo, era muito bom, brincalhão, e todos da fazenda gostavam muito dele. Era uma criança linda e alegre com todo mundo. Ele gostava de correr e andar a cavalo, e muitas vezes dava susto nos peões ou nos irmãos para correrem atrás dele. Bernardo brincava com um primo seu que chegou para a festa e corria pela fazenda, quando a pior coisa do mundo aconteceu. Uma desgraça e infelicidade sem tamanho. Ao correr pela fazenda, a criança caiu num dos buracos usados como churrasqueira. Por cima havia somente aquela fuligem branca, parecendo espuma, mas embaixo ainda tinha a brasa viva. Um descuido de um dos churrasqueiros ou dos peões que não jogou água no braseiro. Foi um acidente muito triste. Ouvimos somente os gritos do pequeno anjo que se queimou demais. Meu avô sempre chorava ao contar isso. Foi uma morte que marcou a todos. Ele disse que não teve um só peão que não chorou. O menino foi socorrido, mas as queimaduras foram graves e ele morreu no dia seguinte. Aquilo que aconteceu destruiu ao seu Caetano profundamente, mas a todos dali também. Foram dias difíceis de suportar, mas todos falavam que aquilo era castigo pela morte do cigano Tamas e resultado daquele feitiço, ou sabe Deus o que foi feito na porteira da fazenda. Depois dessa morte, todos pensavam nisso e temiam, dizendo: quem será o próximo a morrer aqui nessas terras? A fazenda se tornou um lugar ruim, triste e meio assombrado. Vários peões diziam que ouviam os gritos durante as várias vezes do anjo Bernardo durante a noite. E muitos começaram a ouvir estranhos barulhos, resmungos de gente. Tinham calafrios e muitos viam vultos. Outros falavam que o lugar estava amaldiçoado por tristeza e morte. Olívia, a filha do patrão, ficou muito doente, segundo diziam, e foi viajar sem tempo para voltar. Seu Caetano começou a ter atitudes estranhas por causa da morte do filho. Um desassossego tomou conta dele, uma amargura sem fim.
E como o seu capataz Timóteo também não estava em seu normal e juízo perfeito, seu Caetano, num dia de lucidez, escolheu entre os peões o segundo mais velho para se tornar o novo capataz, seu José Pedro. Homem bom, decente, muito católico, já era de meia idade e era solteiro ainda. Seu José Pedro começou a organizar tudo e a vida quase voltou ao normal. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer. Algumas cabeças de gado começaram a sumir. Então rondas noturnas foram organizadas. Porém, o problema continuou e se intensificou. O seu Caetano muitas vezes ficava desesperado, pois dizia ouvir e ver seu filho caçula o chamando e correndo pela fazenda. E esse fato o deixava enlouquecido. E se não bastasse isso, o capataz Timóteo, entre bebedeiras e ataques de nervos ou loucuras, via o seu filho, ou a alma dele, andando e chorando pela fazenda. Outras horas o via ali parado, ajoelhado no chão, chorando e pedindo perdão, no mesmo lugar onde a sua vida e a vida do seu cavalo foram tiradas. Como seu Timóteo sempre falava isso, logo começaram a falar que ele estava louco, e por medo de suas atitudes e a pedido da mulher do patrão, ele foi internado para tratamento. Saiu da fazenda arrastado como um bicho pelos médicos, pois não queria ir e deixar o seu filho Ângelo sozinho, pois ninguém via ele, a não ser ele, por ser seu pai. Tia Benedita Baiana, assim era chamada, uma antiga empregada da fazenda, cozinheira da casa dos patrões, falava que o que estava acontecendo era sim castigo. Um castigo pelas maldades do avô e dos pais de seu Caetano, pois os avós deles eram fazendeiros e muitos ruins ainda no tempo da escravidão, e que ali naquela fazenda muitos negros foram açoitados até a morte, que o avô de seu Caetano tinha o costume de mandar cortar os dedos dos pés dos escravos como castigo, orelhas e muitas vezes a língua, ou até vazava um olho. Tudo isso se algum escravo fizesse alguma coisa errada. Nem as crianças eram poupadas. A mãe e a avó de tia Benedita foram escravas da fazenda e viram inúmeras maldades. Escravos morrendo de sede e fome no tronco, apanharem até o sangue escorrer pernas abaixo, e no dia seguinte ter que ir para a lavoura, pois aquelas terras malditas foram canaviais um dia. Tia Benedita Baiana dizia que tinha muitas almas ali, ainda presas, e que o momento de vingança e justiça tinha chegado, que seu Timóteo iria pagar pelos erros dos seus antepassados, não pelas mãos de um negro, mas pelas mãos do cigano. Tia Benedita era muito boa com o meu avô, pois ele era o peão mais jovem e ela sempre dava comida a mais ou um pedaço de bolo ou pão a mais. Ela chamava meu avô Gualberto de menino bom. Ela disse ao meu avô que sua avó e mãe foram embora da fazenda depois da libertação dos escravos, mas ficaram na estrada, certei para onde ir. E apesar de serem ex-escravas e negras, os homens sempre queriam abusar e fazer maldades. Então, para não ficarem ao léu, voltaram para a fazenda e ficaram como empregadas. E ela, tia Benedita, nasceu e cresceu na fazenda, e que seus guias e orixás tinham falado que o dia de seu Caetano tinha chegado. O mal, ou o castigo, como tia Benedita falava, parece que tinha chego para ficar. Logo, alguns gados, além de sumir, estavam aparecendo mortos. Alguns meio comidos, outros somente mortos, todos muito feridos. Então poderia ser um animal grande e perigoso. As muitas vacas leiteiras não estavam mais produzindo leite. Se diziam que quando elas ficavam com muito medo ou nervosas, o leite secava.
as coisas iam de ruim para pior. E numa única semana, 4 grandes bovinos foram mortos. E quando entrou a quaresma, ficou bem pior. Quase todas as manhãs, um dos gados tinha sumido ou aparecia morto. Ninguém conseguia descobrir o que era. Mas as rondas continuavam, até porque nos ataques de loucuras do patrão, ele saía à noite da casa grande, andando pela fazenda, buscando seu filho Bernardo. Então todos ficavam atentos, pois se fosse um animal selvagem matando o gado, e se o bicho encontrasse o seu Caetano, o pior poderia acontecer. Nesses ataques de loucura, seu Caetano falava que via seu filho entre negros, homens, mulheres. Dizia que via seu pequeno Bernardo dando água, comida, passando as mãos no rosto e na cabeça desses negros, todos sujos, rasgados e muito machucados. Ele chamava seu filho, mas ele não atendia e ficava lá no meio do terreiro, com essa gente estranha, que muitas vezes via seu filho andando de mãos dadas, conversando com aquelas pessoas que seu Caetano não conhecia e tinha medo de fazerem mal ao seu filho, pois eles não deveriam ser de confiança, deviam ser ladrões ou malfeitores. Essas eram as loucuras e palavras de seu Caetano. Todos falavam que ele estava louco pelo sofrimento, inclusive sua própria esposa falava isso. Numa noite, depois da ronda que o meu avô participou e estava dormindo, ele acordou com uns gritos e todos os peões se assustaram também. Era o seu Caetano, gritando muito e pedindo socorro. Todos foram correndo para fora do barracão e foram seguindo os gritos. O seu Caetano estava caindo ali, naquele mesmo lugar onde seu filho tinha morrido. Seu Caetano estava todo machucado, com vários cortes e sangrando bastante. Dizia que sonhou com seu filho, e ele estava no terreiro, no meio daquela gente estranha. Então ele se levantou e saiu da casa grande, indo para o terreiro. E lá viu seu filho Bernardo de pé, e na sua volta, sentado no chão, todas aquelas pessoas. Seu Caetano veio correndo para pegar seu filho, quando, segundo ele disse, um bicho feio demais, como o diabo, veio andando e roncando na direção das pessoas, e do seu filho também. E com medo do bicho atacar ele, já morto, ele foi para cima do bicho, que o atacou jogando no chão, mordendo e o arranhando muito. Porém o seu filho Bernardo bateu no bicho com uma varinha e gritou: "Não machuca meu pai, que está sofrendo muito. Vai embora." Seu Caetano disse que o bicho saiu correndo e caiu rolando no chão como um cachorro quando apanha. Dizia também o pobre homem que seu filho o abraçou e ele o pegou no colo. Mas ninguém viu nada. Quando chegou lá, nem seu filho, nem as tais pessoas e nem o bicho. Apenas encontraram o seu Caetano muito machucado, como se tivesse sido atacado ou mordido por um animal, algum cachorro, alguma coisa assim. Ele foi socorrido e, como sangrava muito, foi levado ao hospital. Levou pontos e ficou uns dias internado. Depois desse acidente, todos tinham certeza que seu Caetano estava louco, mas que tinha alguma coisa que andava nas noites pela fazenda. Várias fogueiras eram acesas para espantar aquele bicho, até que numa noite, um grupo de 4 peões que faziam a ronda viram uma coisa que os assustou muito. Eles entraram para dentro do barracão e, antes do fim da ronda, falaram com o capataz, o seu José Pedro, e não quiseram sair de novo. Falaram que viram um trem que era de outro mundo, de tão feio. Um bicho que parecia o Satanás. Só podia ser. Bom, muitos riram, outros acreditaram e outros falaram que eram troça dos peões para não ficarem acordados. Mas, dias depois, outros peões também viram uma coisa que fez um deles cair do cavalo e se machucar. Eles deram tiros, mas o bicho correu. E na noite seguinte, parece que como vingança, 3 cavalos foram dilacerados no curral. Alguns peões foram embora por medo.
O primo do patrão, o delegado, para ajudar, arrumou cachorros de caça para espantar ou matar o bicho. Mas se fosse o Satanás, pouco poderia ser feito. Durante algumas noites nada aconteceu, mas quando o bicho apareceu, os cachorros passaram a noite latindo muito. Alguns apareceram muito machucados, como se tivesse brigado com um animal muito feroz. Alguns tinham cortes profundos e faltavam até pedaços da orelha. Infelizmente, a peleja com os cachorros não deu resultado, pois vários foram machucados demais e outros morreram. Outros 3 cães policiais sumiram e nunca foram achados. Numa noite onde o capataz saiu junto com os peões para a ronda noturna, os homens viram e foram atacados pela fera. Eles voltaram para o barracão calados e assustados. 2 dias depois, o capataz, o seu José Pedro, foi embora. Se despediu do meu avô dizendo: "Olha, você é um rapaz bom. Volta para sua casa, saia daqui. Lugar onde aparece aquele demônio é lugar de terras amaldiçoadas. Não fica aqui não, Agualberto. Se puder, vá embora como eu estou fazendo." O capataz se despediu do meu avô. Deu de presente para ele uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, que ele usava para guardar e proteger meu avô. Meu avô, por medo do tal demônio, perguntou ao seu José Pedro, que só repetiu para ele ir embora. Meu avô chegou a escrever carta ao seu pai, falando que pensava em ir embora. Porém, ele era o filho mais velho e ajudava seu pai e a mãe. Metade do seu salário ia para ajudar seus pais. Sua mãe estava doente nessa época e o seu pai gastando muito. Então a única alternativa era ele ficar para continuar ajudando sua família. Alguns peões tiveram a sorte de não ver o tal bicho ou demônio, mas o encontro do meu avô com essa criatura foi brutal e violento. O patrão Caetano, como continuava a ver coisas, logo foi internado de novo, até para que o bicho não pegasse ele. Seu primo delegado tentou ajudar na fazenda, até por interesse, pois a única herdeira estava fora. Mas o destino se lembrou dele e sua covardia feita tempos atrás. Numa viagem feita, sua esposa e seu filho sofreram um acidente e morreram. Toda a cidade comentou muito. Ele era um homem jovem, mas sofreu muito e se afastou do trabalho e das pessoas. Acho que para sofrer e sentir a sua dor. Mas antes disso, mandou procurar e buscar Abel para tomar conta da fazenda. Seu Timóteo louco, seu Caetano também, e o capataz José Pedro tinha partido embora. Então o delegado tomou essa decisão, e foi a melhor coisa. Abel voltou para ajudar e colocar as coisas em ordem, pois os peões que não foram embora se recusavam a fazer até a ronda da fazenda. Porém aquele Satanás, assim que o povo chamava, continuou a matar gado e impor terror. Durante a noite ouvíamos os mugidos dos bois de desespero, e aquele diabo começou a rondar a casa grande. Várias noites, segundo a patroa, ele ficou na janela do seu quarto e arranhava também. Uma coisa terrível foi aonde aquela desgraça pisava, tudo ao redor secava. As plantas que ficavam debaixo da janela do quarto da patroa secaram todas de uma vez. As pimenteiras de tia Benedita que ficava na porta da cozinha, todas murcharam e secaram, pois todos viram as pisadas fundas e garras do bicho maldito na terra. Aquela coisa era do demônio mesmo, porque os animais estavam todos tristes, os cavalos não pastavam, o gado abatido e assustado, as vacas não tinham mais leite. Os homens tinham que cuidar e dar mamadeira aos poucos bezerros, senão morriam de fome. O homem, que chamavam de Garcês, foi ter água à fazenda pela patroa. Ele fazia orações e outras coisas que eu não sei. A gente achava que ele era um benzedor. Através da tia Benedita, a gente ficava sabendo de algumas coisas.
Esse homem disse que a fazenda estava muito carregada, tinha muito ódio e rancor ali, muitos espíritos presos ao lugar. A terra tinha dívida muito pesada. Disse também que o menino Bernardo estava andando por lá. Seu espírito era de luz e o que levava a paz, luz e ajuda aos que lá estavam acorrentados ainda. Muitos escravos morreram acorrentados e ainda estavam lá. Suas almas, sem saber que tinham morrido e poderiam ir embora, estavam presas ali. Essas almas emanavam sofrimentos, dores, ódios, aflições, que com a ajuda do menino Bernardo estavam indo embora e seguindo seus caminhos. O tal Garcês também confirmou que lá tinha uma coisa muito ruim, nefasta, das trevas, que ele poderia tentar ajudar, mas que era um mal muito grande e antigo, que foi conjurado contra eles para fazer vingança. Esse Garcês fez coisas e orações para aquele demônio não se aproximar da casa grande e do barracão, e por um tempo curto houve paz. Todos achavam que o mal tinha ido embora. Porém, uma manhã encontramos um peão morto. Ele estava caindo no terreiro com os olhos arregalados e a boca aberta, muito branco como uma vela. Esse peão era o Jurandir, muito amigo do meu avô, o qual sentiu e chorou sua morte. Diziam que o peão Jurandir morreu de susto ao ver o demônio, pois ele era jovem e muito forte. Todos esses fatos foram se passando no decorrer de mais de um ano. Numa noite de ronda na fazenda, onde meu avô trabalhava, um grande tormento vinha do cercado do gado. Os homens foram até lá e os animais estavam agitados demais. Porém, ninguém via nada. Foi quando de repente, nos estábulos dos cavalos, começaram a relinchar. Então, 3 homens foram para lá e pediram ao meu avô para ficar de guarda no cercado do gado, que era gigante. Meu avô estava com um lampião, e quando viu uma sombra negra no chão que vinha para o seu lado, todo o gado correu para o lado contrário. O meu avô iluminou, mas não via nada. A sombra negra corria no chão. Meu avô sentiu medo e todo o seu corpo se arrepiou. E quando ele viu um bicho, ou somente Deus sabe o que, tinha o corpo que lembrava de gente. Era preto. Sua pele era igual couro de porco, javali. Tinha uma barriga grande, igual quem sofre de barriga d'água. Braços longos, mas o que mais chamou e deu pavor ao meu avô foi aquele olhar. Um olhar que era do mal. Um olho grande, brilhante, ruim de maldade. Meu avô sempre contou aos meus pais e tios que sentiu o corpo ficando frio. Parece que a vida dele estava indo embora. Seu coração batia tanto que tremia no peito. Aquele demônio olhava para ele fixamente. Sua cara era toda enrugada. Aquilo não tinha focinho, mas tinha uma boca grande, como um bico e orelhas negras, que ficavam batendo de um lado para o outro. O vento tocou e veio um cheiro de podre e enxofre misturado com cheiro de urina, como a urina de cavalo. Meu avô se apavorou, jogou o lampião e correu, pulando cercado de arame farpado, que ele sentiu rasgando a sua perna e furando suas mãos. Se jogou do outro lado, tentou correr, mas sentiu um zumbido no ouvido e muita dor no peito. Ouviu um barulho e olhou para trás, e viu aquela desgraça que também pulou cercado atrás dele. O meu avô tentou correr, mas caiu no chão. E ele pensou: meu Deus, vou morrer e não vou ver minha mãe e meu pai de novo. Ele teve muito desespero, lembrou da medalha dada por seu amigo José Pedro e clamou pela ajuda de Nossa Senhora das Graças. Me ajudai e me proteja, valei-me, mãe, filha de Deus, foi o que disse meu avô. Ele não sabe se desmaiou ou sonhou com aquilo, ou teve delírio pelo medo e pela dor, mas meu avô disse que tudo ficou escuro e de repente ele voltou ao sentido, com muita dor no corpo. Estava com a cara no chão, sentiu alguma coisa tocar sua cabeça e quando olhou para a frente, viu uns pezinhos pequenos descalços e quando olhou para cima,
viu o menino Bernardo, que olhou para ele e sorriu. Meu avô disse que ele se ajoelhou perto dele e junto dele tinha várias crianças, meninos e meninas negras, todos olhando para o meu avô e sorrindo. Bernardo passava as mãozinhas com carinho na cabeça dele, e as outras crianças todas tocavam nele e riam. Meu avô disse que se lembrou do demônio que tinha ido atrás dele e olhou para trás e viu aquele demônio, aquele monstro, aquela coisa horrível parada olhando ele com sua boca aberta, daquele jeito como um animal fica quando vai atacar alguém. Porém Bernardo, ou seu espírito, falou com ele com aquela voz doce de criança que ele tinha. Fica com medo, ele não vai te pegar. Eu e meus amigos não vai deixar, tá? Depois disso, meu avô disse que não viu mais nada, apenas sentiu sua roupa molhada e sua urina saindo, pois seu medo e dor eram tantas que o meu pobre avô fez xixi na roupa. Ele acordou somente na Santa Casa, muitas horas depois, na cama, e com seus amigos e o Abel por perto. Estava com as pernas cheias de ponto, doendo muito, um braço quebrado e as mãos e braços todos machucados e rasgados pelos arames farpados do cercado. Abel falou para ele que estavam no barracão quando um menino muito pequeno chegou dizendo para ajudar ele, o Agualberto, sempre que era chamado por todos de Berto. Disse que o menino chegou abrindo a porta do barracão e entrando, assustando a todos, e saiu correndo na frente, falando: vem, vem, o Berto tá machucado, chorando no chão. Ninguém nunca tinha visto aquele menino, e do mesmo modo que ele apareceu, desapareceu. Ao chegarem lá, viram o Berto no chão e aquele demônio rodeando ele de um lado para o outro. Porém, não chegava perto, ou não conseguia. Os peões deram tiros e aquele diabo saiu correndo e fazendo um barulho estranho. Muitos peões ficaram assombrados, pois aquela coisa não era gente ou bicho da natureza de Deus. O meu avô ficou 15 dias no hospital. Sempre recebia visitas e notícias. Ficou sabendo que o demônio voltou e ficou rondando a fazenda. Matou inúmeras cabeças de gado, bezerros, e o cavalo de estimação do meu avô e do Abel foram rasgados inteiros. Quando saiu do hospital, o meu avô foi para a fazenda decidido a não ficar. Porém, tinha a carta do seu pai lá há dias esperando, pedindo por ajuda, pois a sua mãe tinha piorado a saúde. Então a patroa mandou levarem um dinheiro urgente para a família do meu avô, mostrando que tinha bondade e misericórdia com os funcionários. Meu avô ficou aos cuidados de tia Benedita e da mãe do Abel. 2 dias depois da sua volta à fazenda, chegou Olívia, filha dos patrões, para a alegria de todos, com uma amiga e carregando uma criança ao colo. Depois de quase 2 anos, ela reapareceu. A amiga, na verdade, era uma prima, e o bebê quem seria? A pedido de Olívia, seu pai saiu do hospital, onde fazia tratamento para os delírios, e voltou para casa. Tia Benedita um dia falou ao meu avô enquanto levava comida para ele: viu a menina Olívia como voltou bonita? A doença dela é tão bonita, igual a ela e o pai. Meu avô não entendeu. Perguntou, mas tia Benedita deu risada e saiu do barracão. Todos suspeitaram da criança que chegou. Não saía dos braços de Olívia. Seu Caetano voltou melhor, mais controlado, mas sempre dizia ver o filho por ali. Ele mudou muito. Nem de longe parecia o homem de outrora. Estava mais humilde, manso, bom às vezes, até parecia meio abobalhado. Logo começou a carregar aquela criança, que era um lindo menino para todos os lados. Um dia disse que era seu neto, seu herdeiro. Daí todos descobrimos que Olívia foi embora durante um tempo, levando em seu ventre um filho de Tamas. O menino, em homenagem ao pai, se chamava Tamásio. O apego e a amizade entre Tamas e Olívia se confirmou em amor ali, com o nascimento daquele menino que era lindo, forte, mas nem de longe era o tipo da família de sua mãe.
todos muitos brancos, com sardas e olhos azuis ou verdes. Tamásio era meio moreno, cabelos pretos, olhos castanhos. Uma tarde, nossas desconfianças foram respondidas com a chegada de Nicolai. Sua mãe e um grupo de ciganos que foram recebidos muito bem entraram pela porta da frente da casa grande. Nicolai, ao ver o meu avô, deu um abraço nele e disse jamais pensar em voltar naquela fazenda. Ele cumprimentou a todos, inclusive Abel. Eles tiveram uma longa conversa, onde Abel pediu perdão por tudo que aconteceu, e Nicolai disse: está tudo perdoado, pois o seu irmão, morto, tinha voltado em seu filho. Seu Timóteo ficou louco, nunca mais voltou. Seu filho e mulher iam visitar ele. O meu avô resolveu continuar na fazenda, porque desde a chegada de Olívia e seu filho, o demônio, que ninguém sabia o que era e de onde vinha, não apareceu mais. Do mesmo modo que veio, sumiu. Muitas vezes Nicolai aparecia na fazenda para ver seu sobrinho. Seu Caetano amava tanto aquele menino como amou seu filho Bernardo. Tamásio era um menino risonho, alegre, cresceu correndo e brincando pela fazenda. Muitas vezes ele dava risadas e conversava muito sozinho. Bom, pelo menos ninguém via alguém ao seu lado. Uma vez, quando ele tinha algo em torno de 5 ou 6 anos, andando de cavalo com seu avô e o Abel, cada um do lado dele, Tamásio, ao passar perto do galpão onde se faziam as festas da fazenda, falou para eles: foi ali que um menininho, meu amigo, caiu e morreu, né? Meu avô disse que ele e Abel ficaram sem ação, mas depois Abel confirmou o ocorrido. Aquele assunto tão doloroso era proibido por ali. Então Tamásio, do jeito de criança, falou para eles: meu amigo Bernardo e os outros meninos, meus amigos, falaram que todo mundo ficou triste e chorou quando ele caiu aqui. Mas ele já sarou e sempre vem brincar comigo aqui. Mas eu estou triste, porque eles vão embora e a gente não vai brincar mais. Tia Benedita Baiana dizia que Tamásio era abençoado, iluminado, e ela tinha razão. A fazenda, que passava por grandes necessidades com a doença de seu Caetano e de todos os problemas, ficou sob os cuidados de Olívia e Abel e voltou a prosperar. Abel acabou conhecendo uma moça que namorou e casou. Teve 4 filhos. Olívia nunca se casou. Apesar de tão linda, ficou somente no comando de tudo. Algum tempo depois, sem ninguém perceber nada, onde o anjo Bernardo tinha caído e se machucado, nasceu uma linda flor branca, que muito rápido cresceu e ficou muito bonita, chamando a atenção de todos. Tia Benedita foi ver a flor e disse que se chamava Lírio de Nazaré, e também conhecido como Lírio da Paz. Ela chorou dizendo que aquele era o sinal de que a paz tinha chego, o perdão, e que as almas dos escravos presas ali tinham encontrado o caminho e que Bernardo iria seguir outros caminhos, pois sua missão foi cumprida. Amoleceu o coração duro do pai, seu Caetano. Ajudou a levar paz e auxílio às almas cativas presas ali. Salvou seu pai e meu avô, Agualberto, da morte das mãos do demônio. E agora ele iria para o céu. Todos ali concordavam com as palavras dela, até porque Tamásio ficou triste dizendo que seus amigos foram embora, e ele ficou sozinho sem amigos para brincar. Sua mãe Olívia contratou novos colonos, principalmente com crianças, para dar vida à fazenda. Onde nasceu as flores, onde Bernardo se acidentou, foi cercado e feito um jardim e uma capela à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Muitas crianças da fazenda foram batizadas ali. Tia Benedita, 15 dias após ver as flores brancas e ajudar a fazer um jardim, morreu. Deitou uma noite para dormir e não acordou mais. Seu rosto estava em paz. E uns dias antes falou para sua ajudante da cozinha que o momento de reviver sua mãe e avó estava chegando. O meu avô, Agualberto, trabalhou nessa fazenda mais 10 anos. E quando a família dos patrões fizeram sociedade com uma empresa e montaram armazéns na cidade de Santos, o meu avô buscou seus pais e irmãos em Serrana, no interior de São Paulo, e levou todos para lá.
Depois de bons anos, quando voltou à fazenda, encontrou Tamásio e se assustou, pois disse que ele era exatamente igual ao seu pai, Tamas, como se fossem irmãos gêmeos. Meu avô disse que Tamásio o abraçou e o tratou como amigo e não como empregado. Viu também o seu tio Nicolai. Meu avô, nas inúmeras conversas que teve com Nicolai, não entendeu, ou talvez tenha entendido e não acreditado numa coisa que ele falou. Disse que numa prosa ele falou com certeza: a melhor coisa foi a vinda do meu sobrinho para cá. Se não fosse ele, a Olívia, o bicho iria matar da primeira à última cabeça de gado aqui. Meu avô disse que falou para ele: aquele demônio ia matar não só o gado, mas até eu ele tentou matar, e o patrão também. Você não, disse Nicolai. Ele não ia matar você. Era amigo do meu irmão e tentou alertar a gente. Mas o seu Caetano só iria ficar os ossos. Bom, como Nicolai podia saber disso, se na época tinha sido expulso da cidade junto com seu povo pelo delegado? Meu avô teve desconfianças. Será que eles mandavam um bicho atacar ou algum cigano virava aquele monstro? Só Deus sabe e conhece a resposta. O meu avô, Agualberto, se casou e teve 5 filhos. E eu o conheci e muitas vezes ele me pegou no colo. Meu avô morreu em 2010 com 87 anos. E eu acho que essa foi a melhor forma de homenagear o grande homem e ser humano que ele foi, contando seu encontro com uma coisa que ninguém jamais soube o que era, e sua vitória e superação na vida. Muito obrigado. Bom, eu te agradeço muito, querido amigo, por contar a história da vida do meu avô e do colega Jean. Por favor, amigo, manda aquele salve para o meu irmão Francisco, seu fã número 1. Para mim e para os seus fãs daqui da transportadora fiel, seguidores do Território Obscuro. O Paulo, Itamar, o José, Adriano, Giovanni, Tonhão. Sucesso, saúde, paz para você, sua família e todos os seguidores do Território Obscuro. Um abraço a todos da transportadora aí, ao Francisco, tá? Que é o fã número 1 aí do Território Obscuro, tá sempre escutando os relatos. E ao Fernando aí, que sempre tá coletando relatos aí, enviando aí histórias incríveis ao canal. Um abraço a todos aí. Galera, obrigado e até a próxima.